Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mujibeda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Sadakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tomagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Eu quero fazer uma outra nota a respeito os versos do Gita, né? Eles são apresentados 5, 10 minutos antes do início da aula, né? É algo que eu sugeri e pedi ao Marcelo de fazer. E isso não é à toa, ele serve um propósito, né? Nós vimos no capítulo 6 que existem sadhanas que são sadhanas de preparação dos instrumentos e da mente para que a gente possa receber os ensinamentos e assimilá-los, né? Então, a mente e os órgãos do sentido, a audição, a visão, né? E a mente, ela precisa estar sintonizada, né? Tem que estar preparada. Vocês lembram, né, dos ensinamentos que apontam para o fato de que é melhor que nós submetamos as nossas mentes a esses ensinamentos revelados num ambiente mais propício, né? Aquela história da quality time, tempo de qualidade, né? Então, num ambiente, numa atmosfera mais favorável, né? Uma atmosfera mais, né? Mais saudável, né? Então, este chanting, né, dos versos do Gita que o Marcelo nos oferece, eles servem para isso. Eles não servem para indicar quando a aula vai começar, porque aí acabou a música, não. Eles servem para a gente chegar, sentar, ouvir, né? Eu estava aqui, né, lendo um pouco ainda do texto, e é aquela atmosfera que cria, né, uma coisa maravilhosa. A gente vai sintonizando a mente, né, para entrarmos na aula com a mente já mais sintonizada, né, de tal modo que nós possamos assimilar os ensinamentos de modo mais eficaz, né? Eu costumo não colocar muito isso, por quê? Porque eu prefiro que vocês venham sem tempo de qualidade. Tem pessoa que costuma, né, agora tem um amigo nosso aí, que está até presente hoje, não vou dizer o nome dele, que ele costumava entrar na aula até fazendo compras no supermercados ou no shopping center, né? Então, é melhor você assistir com a mente naquelas condições do que não assistir. Então, eu não faço isso, que isso seja um problema para ninguém, entendeu? Mas o objetivo realmente, né, é de lidar com esse processo vedântico com muito cuidado, né, com muito carinho, com muita atenção, criando uma atmosfera, um ambiente que seja o mais propício para uma assimilação mais eficaz, né? Bom, então, esse é a nota que eu quero fazer hoje. Eu quero deixar registrada para quem possa ouvi-la, assistir esse vídeo mais tarde. Então, voltando aqui para o nosso Gita, capítulo 8. Nós viemos até aqui, nós vimos que o Krishna, né, no finalzinho do capítulo 7 apresentou diversas questões, muitas delas foram técnicas de gramática sânscrita, né? Fundamentalmente é tudo muito simples, mas quando essas palavras diferentes ocorrem, mas tem sempre alguma nuance de explicação ali que acaba não sendo totalmente relevante esse aspecto das exposições do Swami. O Swami ensina fundamentalmente para um grupo de brahmins, todos eles conhecem sânscrito, mas eles precisam melhorar o sânscrito deles do ponto de vista das escrituras, né? Então ele está sempre quebrando, desmembrando as palavras, explicando a origem e o porquê desta colocação do Krishna Guru, né? Então, nós não entramos muito nesse aspecto mais gramatical, porque eu não tenho familiaridade, não conheço o sânscrito, e além disso, o sânscrito não é realmente necessário
para que a gente possa assimilar o autoconhecimento, né? Então, aqui ele estava falando, a palavra Svadavadaha significa essência interior. Então, nós vimos numa das questões do Arjuna, né, que ele chamava, isso é chamado de Adi-Atman e Adi-Atman, né? Então, significa o ser interior e o ser todo pervasivo, o espaço dentro do pote de barro e o espaço fora. Dois pontos de vista para falar do mesmo Atma, né? Do mesmo modo, nós dizemos o Jiva Atma, Ishwara Atma, Jagata Atma e Paramatma. Existe somente um Atma de natureza não dual. O Atma é o ser, é aquilo que é a existência que concede existência aparente a todo o fenômeno no universo, né? Então, existe esse Adi Atman e Adi Atman. Então, um significa o ser interior, que em inglês muitas vezes é referido como o indweller, né? O ser que vive no coração, no interior, né? Vivificamos cada célula do nosso corpo, né? Ativando os pranas, fazendo de modo que todo o organismo funcione, né? De modo eficaz, equilibrado, né? Então, esse é o ser interior que existe dentro de nós, que nós dizemos, é o ser interior, ele está ali sentado no coração de cada um, mas na verdade o coração, o corpo, mente, está tudo sentado dentro deste ser. Nós somos vedantinos avançados e nós conhecemos, compreendemos essa linguagem absoluta, né? Então, mas para efeitos daqueles que ah, ainda são estudantes mais, como é que se diz? Júniors, né? Então, a gente fala sobre tudo isso, esses termos que apontam para a consciência exterior como interior, como se existisse diferença entre a consciência interior e a consciência exterior. Brahman é Paramatma, é Adhyatma, é Jivatma. Brahman é a consciência do ângulo macro. Adhyatman é a consciência do ângulo micro, ok? A consciência mesma, duas palavras diferentes usadas para explicar essa consciência que pervade tudo. Como nós sabemos, se ela pervade tudo, ela pervade até mesmo as células dos meus cabelos, né? Então, isso é muito comum, nós também utilizamos essa linguagem, né? A mesma pessoa pode ser referido como pai em relação aos seus filhos e como filho em relação aos seus pais. Então, você vai dizer, ok, então a pessoa é um pai ou um filho, a pessoa é ambos. Essa consciência está dentro ou fora, ela está toda pervasiva, o espaço está dentro do pote ou fora do pote, ele está através do dentro, fora e através das paredes do pote de barro, né? Então, esta é a compreensão que conta aqui. Então, vamos passar para a terceira pergunta. Bhuta Bhavodavakaro, a oferta sacrificial que origina os seres. Esse é um tema muito bacana. Significa que qual é o sacrifício que origina todos os seres? Nós estamos aqui voltando à originação do universo, à originação do cosmos, a criação, a originação desta manifestação na qual nós aparecemos e vivemos. É tudo aparente, sim, mas é desenhada de forma inteligente, bem estruturada, e parece servir um único propósito, um único objetivo, que é o crescimento, o amadurecimento e o conhecimento que liberta o indivíduo do samsara, tá? Então, qual é a oferta sacrificial? Qual é a origem deste universo? A origem de tudo são as nossas ações. As ações são colocadas nessa linguagem linda, maravilhosa, como as nossas ofertas sacrificiais, são as nossas respostas aos estímulos do campo. Ishwara nos apresenta o parábola e nós, dentro das nossas possibilidades, nós ofertamos de modo sacrificial, porque eu não quero responder aos estímulos somente demandando o que eu quero e o que eu não quero. Eu quero fazer um sacrifício de me adequar, me conformar, me harmonizar com as leis e colocar o Dharma, que é uma expressão mais elevada do Senhor, as leis que estruturam a harmonia desta ordem aparente. Eu quero que as minhas respostas sejam uma resposta, né, de sacrifício. Eu estou sacrificando o quê? Os meus quereres e não quereres no altar das leis e dos princípios do Criador, que é o Dharma, né?
Então, a oferta são as nossas ações. Todas as atividades, todos os karmas, todas as ações de todos os jiva atmas, elas vão produzir, né, no campo macrocósmico causal, uma matéria-prima necessária para que Ishvara nos dê de volta aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está querendo, né? O que que a gente quer? A gente quer mais, né, experiência, né, mais prazeres e dores, até que nós desenvolvamos, né, a, uma maturidade capaz, né, de dizer assim, não, não, já deu, cansei, eu quero simplesmente o conhecimento da real natureza deste cosmo aparente. Eu quero saber o que eu sou, o que é tudo isso, entendeu? Porque eu ouvi dizer que a minha natureza é livre, independente de tudo aquilo que é perecível, né? Eu quero a imortalidade, eu quero relaxar, eu quero me livrar desta doença do samsara. Portanto, eu quero conhecer o que? A natureza do eu, que é idêntica à natureza de Deus, né? Então, as minhas atividades não são somente para tentar satisfazer as minhas vasanas, mas as minhas atividades são para elevação espiritual, que requer muito esforço, que requer muito sacrifício, sacrificar o que? Os meus gostos e desgostos, eu quero o que quero, quando eu quero, e se Ishvara não me dá, eu dou chilique, né? Eu fico irritado, raivoso, etc, etc. Todas as atividades dos seres humanos são responsáveis pelo universo. Quantas vezes, né, nós falamos, vocês me ouviram contar, dizer que o Jiva é o criador deste universo, desta ordem Mithya. Como é que ele cria? Através das suas ações que produzem repercussões, porque existe uma identificação com o executor da ação e com o recebedor dos resultados, e essa identificação irá perpetuar esse ciclo infinito, né, de vasanas, pensamentos, palavras, ações, que irão reforçar as minhas vasanas, que são contribuídas no corpo macrocósmico de Ishvara, que é o corpo de todas as vasanas do universo, e assim este universo é mantido, essa ignorância é mantida, essa ignorância cósmica só pode ser dissolvida na medida que todos os seres vivos, né, obtenham o autoconhecimento e pare de nutrir esse sistema retroalimentado, vasanas, né, jivas, produzem ações que irão reforçar ainda mais as vasanas deste universo, que é uma expressão dessa ignorância cósmica. A ignorância é fundamentalmente a auto-ignorância, né? Que irá perpetuar tudo isso. As nossas ações deliberadas, as nossas escolhas a respeito de palavras e ações, são responsáveis pelo universo futuro, pelos dias de amanhã, pela manifestação futura. Todas as atividades dos seres humanos são responsáveis pela criação. Essas atividades são chamadas de karmas. Karmas, literalmente, significam o quê? Ações. Mas, como nós sabemos, ações produzem resultados sutis e resultados densos, tais quais a minha circunstância de vida atual. De acordo com as escrituras, a criação não ocorreu deliberadamente ou acidentalmente. De acordo com as nossas escrituras, essa criação, que ela não é uma criação linear de um ponto zero e que continua indo até um ponto final, não. Essa criação, ela não é uma criação linear, ela é cíclica, tá? Essa criação aparente, ela é aparentemente cíclica, ela não é aparentemente linear, ok? Ela não é acidental porque ela é desenhada de modo super inteligente, né? Ela não é acidental, não é uma loteria esportiva ou uma loteria qualquer que seja, ela é simplesmente baseada numa lei mais fundamental do cosmos, que é a causalidade, ok? Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Tudo que surge adverso foi causado por fatores, ações e situações, sejam eles diretamente relacionadas com as ações do Jiva, ou sejam eles fatores, como se diz, físicos, né, das leis de Deus, que fundamentalmente estão sempre associadas às ações dos Jivas. Quando a gente vê, né, muito sofrimento devido a alguns cataclismas, a gente tem que lembrar que Deus está por trás de tudo isso, né?
que um cataclisma ele serve ao propósito de esgotar, de exaurir determinado papas, né? Os papas existem a nível pessoal e a nível coletivo, a nível planetário, etc., etc., né? Existe uma infinidade de fatores, né? E as minhas ações, elas parecem ser insignificantes, mas não são, porque é a totalidade das ações de todos os jivas é que criarão esse campo macrocósmico causal, a partir do qual o universo aparente é remodelado de novo, reconfigurado de novo e de novo e de novo. Essa história de que as minhas ações são insignificantes podem ser compreendidas, né, usando o exemplo do voto, né? A pessoa ela tem um interesse político, ela quer votar, aí ela vai, eu vou votar assim, pá. Mas chega no final, ah, não, eu estou cansado, isso aqui, mas um voto, né? Para vencer essa eleição tem que ter não sei quantos milhões de votos, um voto a menos, um voto a mais. Então, se o indivíduo pensa que o meu voto não conta, aí, se todo mundo pensar assim, né? Aí ninguém vota, né? Então, todo mundo está votando através das suas próprias ações, né? E as ações estão criando mais dor, mais ignorância, porque as ações não estão ainda em harmonia com as leis de Deus. Você compreende tudo isso, Alcione? Você que é mais nova no grupo? Quem é que não compreende isso? Ok. Você nascia aqui neste corpo, nesta circunstância, neste país, neste planetinha dos bárbaros, né? Isso não é um acidente, né? Isso diz alguma coisa a respeito do meu karma, a respeito do meu karma. É o meu próprio karma. Mas o que é o karma? São ações, né? E as ações, elas existem através de todos os meus nascimentos, não somente neste nascimento. Você nasceu por causa de quê? Por causa do karma, as suas vasanas, a sua carga de vasanas, né? Tudo aquilo que permaneceu como impressões de desejos e aversões latentes no seu corpo sutil, que se recolhe no corpo causal e que depois de um certo período ela manifesta com a ajuda de Maya Shuara um outro instrumento de experiência para voltar aqui. Então nós somos sempre, nós nascemos com o quê? Com as nossas vasanas, com o nosso karma, com as impressões causais e sutis que permitiram a Ishvara desenhar um outro instrumento de experiência sob medida para, de acordo com a qualidade do meu karma, das minhas vasanas, dos meus sanchitas, diversos modos de expressar isso. Da mesma forma, você sempre nasce devido ao seu karma. O nascimento individual se deve ao karma individual. E o nascimento de uma humanidade ou de uma civilização é por causa do karma coletivo, né? Faz tudo sentido, a lógica é clara, né, irrefutável. Nós sabemos do ponto de vista do micro, né, que o meu nascimento é fruto dos meus karmas passados, né? E o nascimento de uma civilização e o final de uma civilização também são por causa do karma coletivo de uma civilização. Você está de acordo, Mariné? Portanto, Krishna diz Bhuttabhava significa a insistência dos seres vivos, significa aquilo que provoca a existência de todos os seres vivos. Olha que bacana, eu não tinha percebido essa palavra. A insistência dos seres vivos. Qual é essa insistência, hein? Qual é? Eu quero mais dualidade, eu quero mais experiência de prazeres e dores, né? E eu quero, e aqui está a minha lista, né? A lista de compra, a minha lista de requisitos, né? De pedidos, né? Eu quero isso, eu quero isso. Na próxima vida eu quero ser rico, eu quero, né, ter uma família perfeita, eu quero ter um marido, uma mulher muito rica, eu quero ser de uma família nobre. É tudo aquelas coisas, eu quero, né? A insistência dos seres vivos em querer mais dualidade
para experimentar, sabendo que a vida nada mais é experiência de prazeres e dores, né? Essa insistência irá provocar novos nascimentos, né? Todos os seres vivos, eles existem devido a esta vássana fundamental por experiência da dualidade, né? E aqui foi colocado de uma forma, é uma vássana insistente. Não apenas humanos, um mosquito está ali no corpo de mosquito por causa de quê? Do seu karma. Um dinossauro também, ele é parte do sistema kármico, causa, causa e efeito, causa e efeito. Não é apenas o meu karma é determinado pelo corpo, também é determinado por meus nascimentos passados, corpos e ações passadas. Por que eu deveria ter tais e tais pais, pais maravilhosos ou pais terríveis, né? É simplesmente por causa do meu karma. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu? Por causa do meu karma, né? As pessoas que não compreenderam o karma, não compreenderam, né, essa lei fundamental, causalidade, não compreenderam este relacionamento Ishvara, Jiva, Jagata, elas não são realmente pessoas religiosas espirituais. Por que eu que deveria nascer na Índia? Por que eu deveria nascer no Brasil? Por que eu deveria nascer nos Estados Unidos? Karma. Por que que eu tenho esse desejo pelo autoconhecimento e moksha? Por causa do meu karma espiritual. As minhas vássanas espirituais me trouxeram ao Vedanta Brasil, né? Eu não quero me qualificar, mas uma coisa é certa. Tudo é uma questão de karma, né? Então, por que que eu nasci com este desejo pelo autoconhecimento? Bom karma, punya karma, karma espiritual, né? Por que eu cheguei no Vedanta Brasil? Bom karma, né? Por que que nós conseguimos, né, professores, né, professores menos qualificados e mais qualificados? Por causa dos nossos karmas, né? Aí o Swami faz uma brincadeira, e por que que você acabou encontrando um professor como eu? Né? Aí ele diz assim, é por causa do seu karma, ele deixou um espaço para pessoas escolher se é papa ou punya karma, né? Então, assim, tudo que acontece é resultado de nossas ações. E quando você considera a criação como um todo, dizemos que a criação atual é o resultado da criação passada, tá? Então, tudo é somente karma, né? Causa e efeito. E a criação passada é resultada da criação ainda mais passada, a criação futura será o resultado desta criação presente, né? Então, é por aí. Portanto, o que é karma? Karma, Shriti, nascimento, karan, karma, né? A causa, nascimento, a causa de nascimento do karma, karma, karanam. A causa é o karma, né? O Shriti ali, eu não sei bem por que aparece. Aí a criação é causa pela ação. Ok. É causada pela ação. Criação é causada pela ação, sim. Portanto, esse é um ponto importante. A criação é causada pela ação. Bonita, né? Dá até rima, né? Criação é causada pela ação. Então, o Jiva é co-criador, como nós sabemos, né? E ele está apresentando as suas vasanas, suas ações, seus requisitos a Ishvara o tempo todo. E o Ishvara está ali, né? Muito, 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 com muita compaixão no seu coração, né? Dando de volta para a gente aquilo que a gente quer, esperando que a gente realmente cresça e amadureça para começar a pedir aquilo que realmente é valioso, aquilo que realmente nos liberta, né? Portanto, né, Bhagavan não é realmente responsável pela criação. Bhagavan, o Ishvara, é o facilitador, é o sistema, né? O tipo de criação e a necessidade da criação é o meu requisito. Eu estou pedindo o tempo todo, através das minhas ações que causam resultados, né, as minhas boas ações, as minhas má ações e as minhas ações mais ou menos, né?
irão produzir resultados, mas o importante é que eu estou sempre colocando ações na expectativa de obter mais, se possível, melhor, né? Experiências de punha. Pela virtude você torna a um mundo santo pela virtude. Pelo pecado você retorna a um mundo pecaminoso e pela intenção você torna um mundo humano, né? A intenção torna um mundo humano. Curioso. Ok. E se 14 locas estiverem lá, não é porque Bhagwan queira. Então ele fala assim: se existem locas, 7 superiores e 6 inferiores a essa loca física na qual nos encontramos, né? Se existem todas essas locas, né? Essas ordens aparentes, né? Não é simplesmente uma decisão arbitrária de Ishvara, né? Existem porque nós a queremos, né? Nós a precisamos, né? Nós fizemos determinados karmas que exigem a projeção dessas locas, né? Realizamos ações terríveis, necessitando de um ambiente naraka, um ambiente infernal. E também realizamos ações maravilhosas que irão produzir um, um céu maravilhoso, né? Também conseguimos confundir e necessitar locas físicas daquilo que nós chamamos do mundo humano, né? Então, essa intenção aqui, que eu estava tentando compreender ou inferir, e pela intenção você torna um mundo humano, né? Então, nós vimos a virtude, as ações virtuosas, as ações pecaminosas e as ações ok, nem virtuosas, nem pecaminosas. As ações movidas pelo desejo, que não violam o Dharma, o que que elas irão produzir? Elas vão produzir nascimentos em mais locas humanos, né? O que nós chamamos da terceira dimensão na qual vivemos, né? Assim, tudo é ordenado pelo karma. Portanto, o karma é definido como a causa da criação. Nós vimos isso muito lindamente no Mandukya Karika, no último Mandukya, né? Bisargam, oferta sacrificial. Significa as nossas ações. A minha contribuição é chamada de karma sanjinitaha. É conhecida como karma. Então, com isso, 3 perguntas são respondidas. E agora vamos ver os próximos versos, onde outras perguntas serão respondidas. A criação perecível, verso 4, a criação perecível é Adibhuta e Hiranyagarbha. Essas criações perecíveis, elas são Adidaiva, né? Elas são simplesmente mithya, de natureza mithya, né? A criação perecível, tudo que é perecível, né, é de natureza mithya. Então, nós estamos falando de Adibhuta e Hiranyagarbha, ok? Eu mesmo resido neste corpo, sou Adi Yajna, ou Arjuna, o melhor dos encarnados, né? Então, nós estamos falando dos 3 corpos, causal, sutil e físico material, né? E aqui ele se refere ao universo sutil, universo mental, emocional e universo físico, né? Então, tudo isso, né, é denominado como impermanente, como de natureza mithya, tanto a Hiranyagarbha, para aqueles de nós que não nos recordamos, né, é o corpo sutil, coletivo, é a mente coletiva da humanidade, tá? O conhecimento de tudo que existe no universo, passado, presente e futuro, né? Que é chamado de Hiranyagarbha, que é uma expressão de Ishvara em sua natureza sutil, tá? Nós sabemos que Virat, numa outra linguagem, né, é a manifestação física do Jagata, né?
que também é uma expressão, né, de uma manifestação física de Ishvara, né? Eu mesmo que resido neste corpo sou a Dhyajana, ou Arjuna, você é um dos melhores dos encarnados, né? Então vamos ver o que Swami elabora aqui. O que é Adibhutam? Krishna responde: tudo aquilo perecível na criação é Adibhutam, é de natureza mithya. Sara Bhavaha. Bhava significa uma entidade. Assim, qualquer objeto que você experimenta é de natureza mithya. Porque Karaha. Karaha significa oposto a... Aqui ele fala, explica um pouco a língua sânscrita, né? Esses termos. Todos os cinco elementos são de natureza mithya. O sol, as estrelas, a lua são de natureza mithya, né? Perecível. Os rios, as montanhas são todos de natureza mithya. Os nossos corpos físicos são de natureza mithya, porque os corpos também são perecíveis. Tudo que é perecível, né? Alguma dúvida? Isso é perecível. É por isso que procuramos segurança, né? Então, nós procuramos a segurança. Isso aqui é uma dica do Swami, dizendo: a gente procura segurança porque a gente sabe inconscientemente que a gente vive num mundo totalmente inseguro, porque tudo aqui perece, né? Tudo aqui é perecível, né? Nasce e morre. Se for imperecível, não necessitaríamos de segurança. Portanto, todo mundo material perecível é chamado de adbhutam. Adbhutam. Portanto, a quarta pergunta está respondida. O que é adbhutam? É o corpo físico material do universo, é de natureza mithya, é de natureza totalmente perecível. Então, depois ele passa para outra questão, na qual a de Daivatam, Krishna, define como Purusha. Aqui a palavra Purusha significa Hiranyagarbha, ok? Eles apresentam outras palavras com significados como sinônimo de Hiranyagarbha, ok? So, Hiranyagarbha, na linguagem das escrituras, significa a consciência total associada à mente total. Então, significa o quê? A consciência tudo que existe no universo mítia, né, seja ele no universo causal, universo sutil e universo físico material, existe por causa de quê? Da consciência universal original, né? Então, o mundo físico é uma mistura de quê? De consciência universal associado ao quê? A Virati, que é Maya e Shwara, que produz este universo físico material que é permeado pelo espírito de Ishvara, pela consciência universal pura, né? Do mesmo modo, Hiranyagarbha, que é uma expressão, é um termo utilizado muito no Tattva-bodha, e nós vimos também em um outro texto recente, né? Não lembro qual foi. Significa o quê? Significa a mente total do universo, naturalmente sempre abençoada pela consciência universal não dual. Então, nós temos a consciência mais o corpo sutil universal. Então, nós temos aquilo, aquela entidade, né, entre aspas, né, denominada como Hiranyagarbha, ok? Na linguagem das nossas escrituras. Então, esse Hiranyagarbha é a mente de Deus, a mente de Ishvara, né? No qual o conhecimento total é contido, né? Se você se lembra do Tattva-bodha, o conhecimento da verdade, ali nós estudamos em detalhes, né? Os três corpos e Hiranyagarbha como a consciência associada ao corpo macrocósmico sutil, né? A consciência associada ao conhecimento total, né, de toda a manifestação que é a mente de Ishvara. Se você não sabe ou você não lembra do que é o corpo sutil, você pode simplesmente lembrar dele como se fosse a mente. Mente, nós sabemos, é sutil, né? Ela é um reflexo que ocorre, é um brilho que ocorre neste aparato sutil, no corpo sutil, neste aparato refletor, né? Então, é a mente, né? Também o corpo sutil, às vezes, é apresentada como a mente. Em linguagem mais avançada, nós fazemos uma distinção entre o corpo sutil e a mente, né?
Portanto, a consciência associada à mente total é chamada Hiranyagarbha. Somente esse Hiranyagarbha é chamado de deidade presidente do corpo, que preside, que existe no corpo, do ponto de vista de cada órgão. Isso é bacana, é uma outra ilustração, né, de que esse conhecimento, né, o Hiranyagarbha, né, este conhecimento total, ele também é representado por diversas deidades, né, e algumas dessas deidades, elas são ditas responsáveis, né, do ponto de vista purânico, né, ou chástrico, né, elas seriam responsáveis por cada um dos nossos cinco sentidos, né. Então, nós temos a deidade do Sol, Surya Devata, né? Que é responsável por quê? Pelo olho, pela visão humana, pela visão de todos os seres vivos, né? Até do reino vegetal. Então, esse conceito de deidades, né? Eles parecem ser coisas de tribos atrasadas que adoravam a lua, o sol, a água, isso e aquilo, mas não. A Deus se manifesta realmente através dos elementos e os elementos irão produzir objetos, e esses objetos são criados de modo tal que o ser humano possa captá-los, né? E a gente tem 5 canais de captação de fenômeno, né? Sensorial, e no momento que a luz é criada, imediatamente, né, com a luz, aparece um ser que possa capturar a luz, e para que ele possa capturar, ele precisa de um instrumento de visão e um órgão de visão. Então, é um aspecto, né, um aspecto da criação, né, que depende de uma inteligência embutida na criação, que produz as configurações, tal qual um sol, e simultaneamente os órgãos de um ser vivo, senciente, no caso, um ser humano, que possa ver a luz, né? Então, é uma deidade? Sim, é uma deidade. A inteligência de Ishvara que se apresenta através da inteligência que produz a luz e o instrumento capaz de captar a luz, né? Tudo isso são expressões no campo sutil daquilo que é Deus, né? A deidade que preside nos ouvidos é um outro tipo de devatas, né? Então, todos os órgãos, eles se tornam divindades porque eles foram desenhados e eles são operados por essa inteligência suprema, especificamente desenhada para operar cada um desses canais de percepção, né? Muito bonito isso. A sexta pergunta de Krishna é: Aham sou eu. Aham significa Krishna, o eu de todos os eus, é o próprio ser. Ishwara é Adhyayana. Adhyayana é Ishwara. E qual é a definição de Ishwara em Tattva-bodha? Se você lembra do Tattva-bodha, Ishwara é definido como consciência associada ao Karana, Prapancha total, tá? Então, nós vimos isso também recentemente no Mandukya, né? Que Ishvara, né? Nós temos as 3 entidades, né? As experienciadoras, que é o Jiva, né? O Vishwa, o Taijasa e o Pranya, experimentando cada um dos seus próprios universos, né? E o Pranya, que é a entidade experienciadora, né, em sono profundo, experimenta o corpo causal. E esse corpo causal absoluto, né, total, macrocósmico, é denominado de Ishvara. Ishvara manifesta no físico, foi denominado como Virat, se nós nos recordamos, né? Ishvara manifesta como o mente coletiva, né? Passado, presente, futuro é denominado como Hiranyagarbha, né? Então, Ishvara é definido como a não dual associada com o corpo macrocósmico causal, né? Qual é a definição de Karana Prapancha? Todo o universo em forma potencial, ele é chamado de Ishvara. Por que que Ishvara é relacionado, é associado com o corpo macrocósmico causal? Porque é a semente do universo no qual a inteligência de tudo é contido. Nós sabemos que Ishvara, fundamentalmente,
é a causa inteligente do universo, né? E essa inteligência existe nesta semente do universo, tal qual uma árvore existe na sua sementinha, né? Potencialmente está tudo contido ali. Todo o universo em forma potencial é denominado de Ishvara. Antes que a criação evolua, toda a criação existia em forma potencial, também chamado de Shakti, também chamado de Maya. E essa Shakti mais a consciência é chamada de Ishvara. Então, nós temos a consciência associada à Maya, que produz esta entidade chamada Ishvara, que é apresentada nos três níveis, né? Causal, sutil e físico-material, expressos por três nomes diferentes, né? Ishvara, Hiranyagarbha e Virat, ok? Quem é esse Ishvara? Krishna diz para não ver aqui e ali, eu sou o Ishvara, aquele Ishvara, eu sou a causa de todo o universo, eu sou a causa inteligente de todo o universo, eu sou a semente do universo. E só este Senhor, no simbolismo purânico, dizem depois do Pralaya, quando tudo é destruído, então, em uma folha, ali lá é Krishna, na folha de figueira, o Senhor Krishna emerge novamente, produzindo o universo, manifesta novamente. Então, o Senhor, no simbolismo purano, dizem depois do Pralaya, quando, no final dos tempos, quando tudo é destruído, aí aparece numa folha de figueira, né, que é uma conexão entre um aspecto água mais um aspecto vegetal, né, da folha, de novo a vida surge, o milagre da vida retorna, né? O que a água e a folha da figueira representam, é tudo representativo, né? Nada mais é do que a forma semente do universo, né? Esses dois componentes, né? Eles irão produzir novamente o milagre do universo, né? O Krishna representa o princípio consciência, né? A consciência mais essa sementinha do universo representada aqui como a água e a folha da figueira, né? Ele é chamado de Ishvara, né? O universo em potencial. Na linguagem científica, a consciência mais essa energia básica é Ishvara. Na linguagem vedântica, a consciência mais o Prakriti de Maya é Ishvara manifesto como a causa universal, a causa inteligente, Jiva é manifesto e Jagata também é manifesto. Com isso, a sexta pergunta também é respondida. Então, agora nós vamos entrar na pergunta mais importante, que vai ser o tema do restante deste capítulo 8. A Juna também fez uma pergunta adicional. Aonde reside o Senhor? A consciência associada ao corpo sutil total é Adi Daivam. Samashti Karana Shahira. A consciência associada ao universo potencial total é Adi Yajanam. Hiranyagarbha é Adi Daivam. E Ishvara é Adi Yajanam. Então, está colocando aqui que a consciência associada com o corpo macrocósmico causal, né, é Ishvara, né? E esse Ishvara é Adi Yajana. Ele não é perecível, tá? Ele existe sempre. Existe sempre como associada, a consciência associada com o Prakriti de Maya, né? Com o corpo macrocósmico causal. Ele é dito ser Adi Yajana. E a manifestação física e a manifestação sutil é dita ser Adi Daivan, tá? Então é Adi Daivan, ele vai explicar melhor esses termos, vai nos lembrar mais uma vez esses termos, né? Eles se referem ao universo Mitya perecível e ao universo Mitya imperecível, que é Anadi, que é sempre existente, ok?
Mas o que nós queremos compreender, acima de tudo, é onde nós vamos encontrar esse Shwara. Shwara diz, ele reside nos corpos de todos os seres vivos. Ó Krishna, ó Arjuna, melhor dos encarnados. Arjuna dirigiu-se a Krishna como Madhusudana. Krishna diz que eu irei também me dirigir a você como Deha Vratam, Vara, o maior dos seres humanos, né, encarnados. Não há perda em dizer para que Arjuna fique muito feliz, e isso também é verdade. Arjuna era uma ótima pessoa, então Krishna, ele simplesmente, né, ele exalta Arjuna, né, porque por diversos motivos, né, todo professor competente precisa estimular e motivar os seus alunos, né? Aqui e ali também precisa, né, corrigir algumas atitudes. Arjuna, eu sou eu residindo no coração de todos os seres, né? Krishna dirá no capítulo 18 agora, né? No último capítulo, ele dirá, ó Arjuna, eu sou eu residido no coração de todos os seres, e porque o Senhor reside em cada ser humano, o Senhor é chamado de Narayana, aquilo que reside em tudo. Todos os seres vivos. Naram significa todos os seres vivos. Naranam Jivanam. Naram não é Naru. Aí ele explica um pouco mais de sânscrito para os interessados. Portanto, todo ser vivo é a residência do Senhor. Portanto, onde está o Senhor, né? Ele está aqui, né, iluminando, né, vivificando e animando o corpo vivo de todos os seres vivos, né? E eles também está na forma potencial no Jiva adormecido. O Jiva adormecido, o Pranya, né? Muito embora ele esteja ali de forma totalmente adormecido, né? Ainda assim, este Senhor do Universo, ele está ali vivo, né? Dentro do Pranya Jiva. Se você se lembra do Tattva-bodha, o Vishwa é o acordado, Tajas é o sonhador, Pranya é o adormecido. Pranya Rupena Ishvara, eu sou Deus, a causa inteligente existindo no corpo micro do Jivatma sob a forma do adormecido, tá? Então, o adormecido, ele não está experimentando a dualidade, mas ele está, digamos assim, fundido no corpo macrocósmico, né? A causal de Ishwara, né? Daí, né, algumas passagens nas quais alguns expositores podem dizer que esse corpo causal, né, do prânia, todo ele pertence a Ishwara, porque existe dentro do corpo macrocósmico causal, mas como nós sabemos, a alma individual faz a sua contribuição pessoal no corpo macrocósmico causal. Por isso, nós também podemos lembrar que as nossas vasanas, elas são de nossa responsabilidade, e não somente elas são contabilizadas para nós mesmos, né, como almas individuais aparentes, né? Então, o Senhor está na morada de Shiva, está na morada de Vishnu, ele está em todos os seres também, não somente as divindades. Ele está em toda parte. Está no coração de todos os seres. E por que nós dizemos que ele é conhecido como Adi Yajanam, aquilo que existe sempre, que é imperecível? O Senhor está associado a cada ação que você realiza. Yajana significa cada oração, ou puja, adoração, ou ação que você faz, né? De que forma o Senhor está associado aos nossos yajanas? Yajanas, nós vimos alguns textos que definem yajanas como ações espirituais com uma fragrância religiosa, de tal modo que elas são apresentadas, né, com espírito de doação, de reverência, de retribuição e gratidão, né? Então,
forma o Senhor está associado às nossas ações religiosas e espirituais, sejam elas os nossos pujas, entre outros, né? Ele é o receptor do puja, como vimos no capítulo 7. Então, tudo aquilo que nós colocamos como yajanas, né, dedicadas ao Senhor, são recebidos pelo Senhor, né? Então, ele diz que Ishwara, né, é conhecido como Adi Yajanaha, né? Ele reside no coração. Eu vou ter que dar uma lida, porque isso aqui ficou um pouco confuso, essa passagem. Eu vou dar uma estudada melhor nisso, para ver se eu não clicou para mim, essa distinção sutil. Se clicou para vocês aí, por favor, contribuem. Aí, se não, lembre, Marcelo, me lembra para mim dar uma estudada nisso. Eu vou estudar o texto em inglês também. E aí eu faço um comentário ou no Facebook ou na próxima aula. Mas o ponto aqui mais importante é que Ishwara é aquele que recebe o puja e é aquele que também nos dá o resultado, né, dos nossos pujas, né? Então, tudo é Ishwara no sentido que ele é, né, as ações que nós representamos no sistema, né? As nossas ações boas, ruins ou intermediárias, ele apresenta o resultado das ações, ele recebe as ações, né? Recebe, né, o nosso espírito devocional, e nada é simplesmente perdido. O sistema Ishwara, essa inteligência suprema, ela registra tudo e depois ela produz o nosso parábada de acordo com tudo isso, né? Os resultados, os frutos, né? Qualquer que seja o devoto que deseja adorar fielmente qualquer forma particular, eu estabilizo essa mesma fé deste devoto. Ele é responsável pela fé do devoto, mas como sabemos, Ishwara não faz isso arbitrariamente, ele faz isso, né, de acordo com as nossas intenções, nossas atitudes, nossas palavras e nossas ações, os nossos desejos, né, sublimes, superiores ou inferiores, né? Vamos dar uma parada aqui, a gente volta em 10, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele
é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.